Olá, garagianos! E aqui, direto da garagem, para dar para você a nossa impressão de Wolverine imortal, né? Depois de conferirmos o filme, né, desse herói que é muito querido, eu acho que o predileto do X-Men, né? É aquele que todo mundo gosta Pelo mais. menos do garagiano Clodoaldo, com certeza. Alguém que estava extremamente ansioso Para para ver ver. o filme, né? E conforme o que eu tinha já escrito lá no blog, onde depois você pode dar um correr lá e dar uma olhada, aquilo que eu já tinha falado, a expectativa da gente desse novo filme, que é baseado numa belíssima história em quadrinhos, né? Eu, Wolverine, de Frank Miller e Chris Claremont, que é uma dupla que foi uma das melhores da década de 80, né? Cara, sem dúvida. E tem uma historinha bem legal dessas HQs da gente, porque eu achei quando era adolescente ainda essas HQs por acaso numa banca de revista. Olha só, banca de revista, um negócio que ninguém compra mais. Hoje em dia, no formatinho da editora Abril, né? Em 4 edições, né? E achei aquilo fantástico. Era a época que eu estava me apaixonando pelo Frank Miller, já tinha lido Cavaleiro das Trevas, né? Batman. E essa revista ficou durante muito tempo comigo. E o Clodoaldo era o cara que era apaixonado pelo Wolverine e ficava comprando tudo do Wolverine. Tudo. E a gente fez negócio nesses quadrinhos. Foi verdade. E passou um monte de tempo com ele. Era aquele formatinho das 4 edições. Das 4 edições, né? Pequenininho. O que foi o primeiro, né? Porque depois dele é que veio o melhor de Wolverine, juntando essas 4 edições e um outro solo com a Yukio, se eu não me engano, que saiu o melhor de Wolverine. Que também era no formatinho. Que era no formatinho. Mas era encadernado. E depois eles fizeram o formato maior, né? A Panini veio com um formato maior, eu, Wolverine. Mas esse aí que a gente está falando é a primeira edição. E anos depois que a gente estava falando sobre as HQs que a gente sentia saudade, que tinha uma espécie de afetividade com elas, eu me lembrei delas e quando foi no dia seguinte, lá estava o Clodoaldo, me deu de presente de volta os quadrinhos que a gente tinha feito negócio durante um tempo e eu carrego até hoje. Vou até colocar numa moldura, acho que fica bem aqui na parede da garagem. Fica, né? Mesmo, né? Junto com o post do nosso grande amigo quadrinista Newton Freire, né? Que ele também naquela época, inspirado no desenho do Frank Miller, ele fez um post pro Marcelo. Como eu disse lá, era doido para ganhar, mas não conseguia, era um presente. E aí o pior, que o Rômulo, que é outro amigo nosso, ficou me perturbando tanto por esse pôster, que eu acabei dando pra ele e tá com ele até hoje, né? E é aquele negócio, né? Quando você tem um amigo que também é colecionador e você fica pensando, poxa, eu vou dar porque tá com ele, é a mesma coisa que tá comigo, na hora que eu quiser eu posso pegar e tal, não tem esse negócio todo. Mas voltando ao filme, né? Wolverine Imortal, eu vou começar com você. Quais são as suas impressões, o que você tem a dizer do filme? Cara, eu fico me perguntando... Sem muito spoiler, né? Pro nosso amigo garagiano. Eu fico me perguntando, eu sei que a gente tá com mania de ir pro cinema agora e, sei lá, ter uma certa decepção. E a galera que acompanha a Garagem Dinâmica fica criticando a gente, que a gente só fica falando mal dos filmes. Não é que a gente fique falando mal dos filmes, mas entenda, é o nosso ponto de vista de fã. É diferente de quando a gente fala no nosso blog, a gente escreve, normalmente a gente tá falando de questões mais acadêmicas e tal, que é o mote da Garagem Dinâmica. Mas quando a gente vai ver o filme e grava esses vídeos falando pra vocês das nossas impressões, é o ponto de vista puramente de fã, né? A gente não tá falando do ponto de vista acadêmico, nem das ciências que a gente tem, chato, nem né? é do ponto de vista acadêmico do próprio cinema, que a gente não vai falar de cinema, de iluminação, de fotografia, é o ponto de vista de fã. Do ponto de vista de fã, eu fico me perguntando se os roteiristas estão em crise. Se lembra que, assim, X-Men foi o filme que salvou o cinema há uns anos atrás e que a indústria ganhou bilhões. O primeiro, né? O primeiro. Ganhou bilhões a partir de X-Men. Isso. Né? Veio toda uma criatividade da indústria. Abriram as portas para adaptação de quadrinhos e de outras coisas relacionadas. E X-Men me parece que está fechando as portas. Porque há pouco tempo atrás, né, há 2 semanas atrás, a gente foi ver Super-Homem e eu também achei que o roteiro foi muito ruim, no ponto de vista mesmo assim, que é aquela coisa muito certinha. E aquele roteiro que tudo acontece coincidentemente. Achei que Wolverine também aconteceu isso, aquele roteiro muito simplista, né? As coisas vão acontecendo e tal, sem falar que não tem nada a ver com os quadrinhos que a gente estava falando há pouco. É por isso que eu ia até dizer que você, fã que leu a revista, pensando que vai ver isso lá no cinema, calma lá, viu? É simplesmente a adaptação do conceito, mas não realmente a história em si do Frank Miller, que deve ter ficado super chateado
Apesar de que é claro que ele sabia que não era bem exatamente a adaptação dos quadrinhos dele, mas ele deve ter ficado, pô, não tem nada a ver com a minha história, né? E assim, é bem diferente do próprio, assim, abrindo aqui só um parênteses, do próprio Alan Moore, que realmente rejeita toda a obra dele que foi pro cinema, né? A gente está falando de V de Vingança, de Watchmen, ele rejeita tudo isso. Eu acredito que o Frank Miller não venha fazer o mesmo. Ao contrário, fez até alguns filmes, ele mesmo, né, participou e até que resolveu filmar Spirit de sozinho e não deu certo. E não deu certo. E de uma obra de um cara que ele é tão fã, né? Do Will Eisner. Mas eu gostei do filme, assim, eu acho que o filme é bom do ponto de vista de entretenimento, você vai lá ver o filme e tal. Mas para quem é muito fã do Wolverine, acaba se decepcionando por conta das imperfeições, digamos assim, no roteiro, as incongruências de toda a trajetória do Wolverine que a gente conhece, dos quadrinhos e tudo e tal, né? Já olhando para o meu ponto de vista, já colocando aqui, né, como fã, como o Marcelo também está falando, realmente você tem aquela um pouco de decepção. E olha que eu sou daqueles caras que gostam muito de separar. Eu sempre tenho isso, tipo, é a obra do cinema, a obra do quadrinhos, eu consigo separar, entender, encarar. E é justamente isso que eu vejo. Como eu sempre estou falando, existem dois Wolverines. O Wolverine do cinema, aquele personificado no Hugh Jackman, né, que tá perfeito. Eu considero ele como o melhor ator pro Wolverine, sem dúvida. Muito bom, né? A interpretação dele. Ele teve que malhar bastante de novo, porque antes dele fazer Wolverine, né, entrar no estúdio, ele estava fazendo Os Miseráveis. E ele estava muito magro, ele teve que malhar. Que é um filmaço, mas ver o Wolverine cantando é esquisito. A gente se acostuma tanto a ver o ator como tem um determinado personagem. E no filme tem o Wolverine e a Mulher Gato, né? Pois é, o Wolverine e a Mulher Gato cantando ali, mas é sensacional. Sensacional. E ele teve que malhar bastante. Então, tem o Wolverine do cinema, esse personificado no Hugh Jackman, e tem o Wolverine dos quadrinhos, que é totalmente diferente, mas uma coisa, os dois combinam. Tipo, não funciona só, né? Vocês, às vezes assim, esse filme realmente é melhor do que Wolverine Origins, sem sombra de dúvida. Sem dúvida. É muito melhor, né? Tinham feito aquele negócio todo, tinham avacalhado com o personagem. Acredito que com isso deu uma melhorada no personagem. Mas o Wolverine isolado do X-Men não funciona, né? Fica meio... O Wolverine é muito contraponto dos X-Men que tentavam fazer as coisas certas, ele aquele cara meio anti-herói. Aí funciona muito bem, a gente gosta, né? Mas quando é o sozinho... As velhas piadinhas que ele fazia com Ciclope e companhia, entre outros. Ele é aquilo, né, que todo adolescente que lia X-Men adoraria fazer, né? Você é aquele cara que não respeita muito as hierarquias, as regras. Exatamente, né? Ele sempre tinha isso. E quando você tem lá o personagem sozinho, apesar de que nos quadrinhos existem inúmeras minisséries especiais que são excelentes. Essa é uma delas, né? Até hoje, lembro até hoje que as garras do Wolverine, até hoje são lembradas, que o Frank Miller quis fazer 3 katanas, né? Se você for abrir a história em quadrinhos, quando você for olhar, as garras do Wolverine parecem 3 espadas japonesas, né? Isso já foi justamente porque era o Wolverine no Japão, aquela coisa toda. Por isso que a gente estava discutindo outro dia, na garagem, aquelas discussões que você conhece muito bem, inúteis, como é que as garras do Wolverine, que são de osso, pode ter o adamantio em cima exatamente no formato de uma katana. Né? Que era simplesmente para revestir o osso, né? E esse tipo de coisa que na época a gente lê e não se liga muito, né? Vai mais pela beleza, pela história em si, né? E é claro que essa é a mágica, né? Que a gente gosta dos quadrinhos e do cinema baseado em quadrinhos. A gente não liga muito para certos detalhes. O que a gente tem raiva é de ver o Samurai de Prata como um War Machine. Um War Machine, né? Uma armadura lá do Homem de Ferro. Apesar de que é fantástica a representação. Agora, foge muito, né? Muito. E assim, o Japão, né, é muito bonito, né? Tem cenas de lutas belíssimas, né? Que também tem um lance que a gente estava vendo naquela hora, né, Marcelo? A questão do drama, do Wolverine com a Mariko, aquela coisa toda. Que às vezes você diz assim, poxa, eu tô assistindo realmente um filme de super-herói, eu tô assistindo um drama. Aí às vezes você realmente, não, tô assistindo super-herói porque você acredita naquilo, né? Você acredita que realmente é uma realidade, não é aquelas adaptações de antes de X-Men que era só o super-herói, não tinha a construção do personagem humano, né? Não era verossímil
o personagem. Né? Isso você vê bastante, tem muita parte do filme, essa história, né? Esse negócio também que não entra, tentar perder, né? Ser mortal, ser uma criatura mortal. Ele está sofrendo bastante, porque o filme se passa logo depois de X-Men 2, X-Men 2, né? A suposta morte da Jean Grey, e aquilo fica, né, no consciente dele, no inconsciente, sendo ele constantemente tendo sonhos, pesadelos com aquilo acaba você não engolindo tanto, né? Mas a beleza do filme, algumas cenas de luta, é muito bom. Realmente, comparado ao anterior, esse é bem melhor, vale a pena ir, tá em casa, tá curtindo aí direitinho, vai final de semana, vai lá curtir o Wolverine, se bem que tem como tu falando, tem muita gente que gosta e conhece muito mais do Wolverine do cinema, principalmente muita gente hoje em dia, né? Gosta, então vai lá, então vai não vai perceber nada dessas coisas que a gente tá falando e vai ficar uma boa, né? Vai ficar uma boa, exatamente. Como é o fã que já tá conhecendo o Wolverine das telonas, do cinema, poxa, gostei e vai gostar, né? Porque tá muito bem representado, bem melhor do que o anterior. O filme funciona bem, né? E as cenas pós-crédito, vale a pena mencionar? Cara, assista, espere, porque vale a pena que você fica... É a melhor parte do filme. É a melhor parte. Você fica arrepiado pro que vem. Vamos ver se X-Men, Dias do Futuro do Passado, vai revolucionar novamente como revolucionou X-Men 1, né? O cinema de quadrinhos. E que fechou tão bem em primeira classe, né? Que ficou muito bem aqueles dois, o Magneto e o Professor X, ficaram muito bem, né? Foi esplêndido. Mas, de qualquer forma, repito, vale a pena, vá conferir o filme, vá curtir. Se você é fã, esqueça um pouco a revista, deixa ela de lado e vá para realmente ver o filme, algumas lutas, que na verdade lá não é o clã das sombras, né? E sim é o tentáculo, né? Porque tem lá, os ninjas são chamados meio que de sombra. Só que nas revistas é o tentáculo, o Wolverine lá enfrentando alguns. É bonito, é bom e vale a pena. Vale a pena, muito mesmo. E lembrando sempre que você também pode visitar o nosso site, o nosso blog em garagendinamica.com.br e também na nossa fanpage no facebook.com/garagendinamica153 e no Twitter, seguindo-nos no Twitter @garagendinamica. E é só. Massa. Bom filme. Tchau.